Já vimos como glorificamos a Deus com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos olhos, com a nossa língua e com os nossos joelhos no domingo passado, falando sobre oração. E hoje nós vamos falar sobre os ombros. Ombros são mais do que a ligação do braço no tronco. Os ombros também são aquilo que nós oferecemos quando alguém está chorando, para que seja consolado. Os ombros também são aquilo que nós usamos no nosso corpo para carregar peso. E fazemos isso também para ajudar outros a carregarem peso. Ajudamos colocando nos ombros uma carga que um outro está carregando. É nesse sentido de participarmos das lutas e das aflições dos nossos irmãos que nós vamos meditar na palavra de Deus hoje, pensando em como glorificar a Deus com os nossos ombros, deixando e participando do choro dos nossos irmãos e também carregando as cargas dos nossos irmãos. Então eu convido a igreja a abrirem as Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 18. Ruth 1, de 6 a 18. Diz assim a palavra de Deus. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Essa história de Ruth, ela é uma história de tragédia e de companheirismo. É uma história de partilhar o sofrimento e partilhar a carga. Noemi era essa mulher judia, casada com um homem chamado Elimeleque. E ela parte de Judá, num momento de fome em Judá. Eles partem junto com seus 2 filhos e vão para Moabe.
que é uma terra estrangeira, no meio de um povo estrangeiro, onde viviam os moabitas. E lá eles vivem. E Elimeleque e os filhos e Noemi. E Elimeleque morre nessa terra estrangeira. E os filhos, quando crescem, se casam com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Cada um dos filhos se casou com uma dessas mulheres, Orfa e Ruth. Mas os filhos também morreram. E morreram sem deixar filhos. Então ficaram 3 mulheres viúvas, Noemi e as suas 2 noras, Orfa e Ruth. E Noemi vivendo em Moabe, uma terra estrangeira. Mas elas resolvem ir para Judá, porque recebem a notícia de que a fome em Judá, tantos anos depois, já tinha passado, já tinha alimento lá, e não havia mais nada em Moabe que prendesse Noemi, porque ela era judia. Então ela começa a voltar para Judá junto com as suas 2 noras, mas no meio do caminho, né, lá no caminho, ela diz para as noras voltarem para casa. Volta para sua casa, volta para sua terra, volta para o seu Deus, fiquem lá. Orfa diz que não vai, Ruth diz que não vai, vamos acompanhar você até Judá, mas aí Noemi diz: não há mais nada entre a gente. Basicamente o que Noemi diz é isso. Olha, vocês têm muita consideração comigo, vocês são muito fiéis a mim, vocês são muito leais aos seus maridos falecidos, ao ponto de continuarem me considerando sogra de vocês, mas vamos ser realistas um pouco. Eu não sou mais sogra de vocês. Vocês não são casados com os meus filhos. E eu não terei filhos ao ponto de vocês poderem se casar com eles. Porque ainda que eu me casasse hoje, de novo, que eu nem acho que eu vá me casar, ela deixa bem claro isso. Mas ainda que eu me casasse hoje e tivesse filho logo em seguida, vocês iam esperar eles crescerem para poder se casar com eles? Eu não sou mais sogra de vocês. Vão. E Orfa vai, mas Ruth fica. Ruth fica com Noemi. E Ruth vai até Judá com ela e vive em Judá com ela. E aí a história toda do livro de Ruth, que eu recomendo que os irmãos leiam, porque é uma história muito bonita e muito edificante. Mas há alguns detalhes nessa história que nos ensinam a pensar sobre partilharmos os nossos ombros com os nossos irmãos, a participarmos da tristeza dos nossos irmãos e a carregarmos as cargas dos nossos irmãos. Alguns detalhes que nós podemos perceber aqui. Quando essas mulheres se casaram com estes homens judeus, é possível e é bem provável, olhando aqui o contexto e o texto, que elas tenham adotado o Deus dos judeus. Primeiro porque Noemi diz para ela, voltem para a sua terra e para os seus deuses. Não faria sentido dizer para elas voltarem para a terra e para os deuses se elas não tivessem adotado o Deus dos maridos. Mas também na própria fala de Ruth, lá no versículo 17, ela disse que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. E aqui Senhor não é um termo genérico para qualquer divindade. Aqui Senhor é o nome de Deus mesmo, que Yahvé me castigue. Então, ao que tudo indica, elas tinham essa fé já, ou pelo menos Ruth, que continua falando sobre isso. Adotam o Deus do marido, adota o Deus do marido como o seu Deus. E isso faz toda a diferença nesse desfecho dessa história. Porque Orfa é convencida a não continuar com Noemi quando lhe é dita que ela não era mais nora. Não tem mais como você ser minha nora. Eu não vou ter mais um filho para você se casar com ele e se tornar assim minha nora. Olha a lealdade a essa sogra, né? Olha a lealdade. Não vou ter. E ela pensa, realmente, as relações aqui nossas são postas pelos nossos papéis. Eu nora, você sogra. Esses papéis se desfizeram. Então agora eu posso ir embora. Ainda que eu vá com dor, ainda que eu goste muito da senhora, ainda que a senhora seja alguém muito querida para mim,
A senhora foi muito racional e clara. De fato, não há nada que me prenda aqui a você. E é melhor que eu vá mesmo nesse sentido, porque já é difícil alimentar uma viúva. 3, então, vai ser mais difícil ainda. Essa parte final ela não disse, mas eu deduzo que seja isso. Eu estou trazendo a lógica. É lógico, faz sentido. Faz sentido ela se preocupar com a sua vida, faz sentido ela se preocupar com a sua tristeza. Faz sentido. Porque ela também é uma viúva, e uma viúva mais recente. Elimeleque tinha morrido muito tempo antes do que o seu marido. Ela é que estava mais de luto agora, não a sogra. Faz todo sentido. Ela fala, olha, agora eu preciso cuidar de mim um pouco. Desculpa, Noemi, mas eu preciso cuidar de mim um pouco. Mesmo assim, ela vai embora chorando. Mesmo assim, ela se despede com lágrimas. Mesmo assim, ela insiste que vai ficar com a ex-sogra até ser convencida. Ela já faz muito mais do que a gente esperaria na maior parte dos casos que a gente vê nos nossos dias. Numa época de tanta preocupação consigo mesmo, de tanta vontade de ter o prazer para si, de estar no conforto próprio, ela já fez muito mais. Essa mulher seria considerada uma grande mulher, leal, que fez de tudo para que a sua sogra tivesse uma boa vida, até ser convencida de que realmente era melhor cada um por si. Mas Ruth não entende que o papel de cuidar de Noemi é dado pela relação sogra e nora. E que no momento em que... a tarefa de cuidar de Noemi é dada pela relação sogra e nora. Não é por isso que ela cuida de Noemi. Porque quando ela é convencida de que ela não é mais nora e nunca mais será nora de Noemi, que já não há mais filho para que ela seja nora, ela continua e fala, eu vou continuar. Porque isso não tem nada a ver com a outra história. Agora é uma relação entre nós dois. Entre nós duas. É a mesma coisa que nós devemos pensar na nossa mutualidade cristã, que é uns aos outros aqui da fé cristã. É a mesma coisa. A nossa relação não é dada por papéis que nós desempenhamos entre nós. A relação dos irmãos para comigo e de mim para com os irmãos não tem nada a ver com o fato de eu ser pastor e os irmãos serem aqui ovelhas nessa igreja. Nós não temos uma relação de cuidado, de amor um ao outro, porque nós somos membros de uma mesma congregação local. Não são esses títulos e esses rótulos que definem. O que define é quem é o nosso Senhor. É quem é o nosso Senhor. E há um detalhe muito bonito aqui no que Ruth fala. Porque Ruth diz, olha, você não me insista para que eu não te acompanhe. Que eu vou acompanhar. Eu vou acompanhar. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela diz, volta lá para o teu povo e os teus deuses. Ela diz, não, o teu Deus é o meu Deus. E que o Senhor me castigue se isso não for assim. Ela se faz parte do mesmo povo de Noemi e por isso cuida dela. Nós somos um povo, nós estamos debaixo de um Deus. Será assim daqui para frente. Mas veja só que interessante. Ainda que ela tivesse essa convicção, ainda que Noemi também tivesse a convicção de quem é Deus e qual é o seu povo, Ruth está indo além do que qualquer um de nós poderia pensar. Porque ela está assumindo sobre si todo o dano da outra. Todo o dano. Veja só. Noemi vivia em Moabe. Noemi era uma viúva estrangeira. Duas coisas complicadíssimas no mundo antigo, que te colocavam numa fragilidade social tremenda. Ser viúva e ser estrangeira. Ela era os dois. Vivendo em Moabe. Ruth não. Ruth era viúva também, mas ela era da terra. Jovem, poderia se casar de novo, poderia trabalhar. Noemi já não tinha mais tanto essa perspectiva. Mas Ruth se faz estrangeira para amar Noemi.
se faz estrangeira. Fala, não, eu vou até a sua terra, ainda que lá eu seja estrangeira e viúva. Ainda que eu me coloque na sua posição tão frágil, tão delicada, tão arriscada, mas eu faço isso, e eu farei. E eu farei isso. Vai até Judá ser uma viúva estrangeira, para que a sua ex-sogra não fosse uma viúva estrangeira, e sim uma viúva no meio do seu povo. Olha só. Quando nós falamos de nós levarmos as cargas uns dos outros, às vezes estamos falando de levar mais peso do que o outro, de assumir mais dano do que o outro, de nos arriscar mais do que o outro, de nos colocar no lugar do outro para que o outro tenha uma condição superior a nós. É isso que a Bíblia nos ensina. Considere o outro superior a si mesmo. Primeiro se preocupe com o outro. Nós estamos acostumados com o dito, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Né? Tem pouca farinha aqui, joga aqui no meu pirão primeiro, depois vocês comem aí o que sobrar. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é farinha pouca, meu irmão primeiro. Meu irmão primeiro. Ele primeiro. Eu me coloco como alguém que assume a condição frágil e necessitada para que o outro tenha a abundância que eu não tenho. Para que o outro tenha o cuidado que eu não tenho. E não só isso. Noemi estava muito mal. Se você continua a história, você vê isso. Noemi é uma palavra que significa doçura, agradável. Mas quando ela chega na sua terra, lá no versículo 20, ela chega na terra e as pessoas perguntam, será que é Noemi? Tanto tempo sem ver. Ela diz, não me chame de Noemi, me chame de Mara. Mara significa amargo. Se ela era agradável ao ponto das suas noras estarem encantadas por ela, ela se assume, e você vê no decorrer da história que de fato ela estava num momento de amargura muito profundo, justificável por tudo que ela passou. Ela diz, me chame de amarga, porque eu estou amargo agora, eu não sou mais agradável, não sou mais doce, eu sou amarga. Mesmo assim, Ruth foi com ela. Lembra? Ruth, viúva menos tempo. Ruth, que perdeu o seu marido sem ter filhos. Noemi teve filhos. Perdeu os filhos também, mas teve. Ruth não completou isso. E ela vai viver com a sogra, chorosa e amarga, porque era o que ela deveria fazer. Porque a relação ali não é dada pelo quanto o outro é agradável. Não é dado pelo papel que o outro cumpre. É dado por um compromisso com quem é Deus. É dado por esse compromisso. Ruth assume esse compromisso e vai com Noemi até o final. E se você continua a história, você vê que ela carrega muita carga, porque ela ia trabalhar no campo de Boaz, e ela trabalhava, e ela colhia do que podia colher lá, né, para levar para casa, e ela colhia para ela e para Noemi. Noemi não ia trabalhar, porque Noemi estava num quadro muito profundo de depressão mesmo, né, pela morte dos seus filhos e do seu marido. Impossibilitada de trabalhar. Ruth ia e trabalhava pelas duas, e levava alimento para as duas. Carregava a carga. Lamentava junto. Mas por que isso? E como isso se aplica a nós? Quando nós vemos Ruth fazendo isso tudo, e quando nós vemos essa fala tão bonita de compromisso de Ruth com Noemi, a gente enxerga aqui ecos do que Jesus Cristo fez também. A gente enxerga, ou ouve ecos, né? Eco não se enxerga, é o que ouve, né? A gente enxerga reflexos do que Jesus Cristo fez também. Porque ela diz o seguinte, a partir do versículo 16, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe, onde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Jesus Cristo um dia falou para nós assim,
eu vou onde você está para te trazer para mim. Jesus Cristo não disse, o teu povo será o meu povo. Ele diz, vocês serão meu povo. Jesus Cristo não diz, o teu Deus será meu Deus. Ele diz, eu serei teu Deus. Tu serás meu povo, eu serei teu Deus. Mas Jesus Cristo diz, eu morrerei onde você morre. Eu morrerei no lugar em que você morre. Eu serei sepultado na terra que sepulta você e seus filhos e seus pais e seus ancestrais. Eu morrerei onde você morre, eu serei sepultado. Eu assumirei a sua condição para que você possa viver uma vida de alívio na minha obra. Jesus Cristo participou dos nossos sofrimentos, chorou à semelhança do nosso choro, sofreu como nós sofremos, foi tentado à semelhança das nossas tentações, porém sem pecado. Morreu, foi traído, teve uma tristeza profunda. Ele diz no Getsêmani, eu estou triste ao ponto de morrer. Participou de todo o sofrimento e morreu nessa terra na qual nós morremos. E ressuscitou. E esse compromisso com Ele nos coloca na condição de falar a mesma coisa que Ruth disse para os nossos irmãos. Eu não vou te abandonar. Onde você for, eu vou. O seu povo é meu povo. O seu Deus é meu Deus. E se precisar morrer, eu morro por você. Se precisar morrer, a gente morre junto. Esse compromisso é o compromisso da igreja. Esse compromisso é o compromisso que os cristãos sustentam desde o início. Quando o irmão era batizado, confessando a Jesus Cristo, lá na igreja primitiva, ele estava dizendo isso. O seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus. E por causa dessa confissão que eu acabei de dizer, que Jesus é o Senhor, eu estou colocando a minha vida em risco. Mas eu não vou deixar que você coloque a sua vida em risco sozinho também. Esse é um aspecto da igreja que a gente não pode ignorar, queridos. Fazer parte da igreja de Cristo é estar disposto a partilhar sofrimentos. Estar disposto a partilhar lágrimas. A palavra de Deus nos ensina lá em Romanos, no capítulo 12, tão citado aqui, que nós devemos rir com os que riem e chorar com os que choram. No versículo 15 do capítulo 12 de Romanos. Rir com os que riem e chorar com os que choram. E está no meio daquela fala do apóstolo Paulo sobre o amor, que começa lá no versículo 9, o amor seja sem fingimento, e vai até o 13, e no meio fala lá do governo, e de como aquilo nos libera para amar o outro. Completamos o amor chorando com os que choram. Também rindo com os que riem, que às vezes é difícil. Pastor Marcílio sempre dizia isso desse versículo. Ele falava, fala ainda, né? Às vezes é mais difícil cumprir o rir com os que riem. Aquela invejinha, né? Não. Mas chorar com os que choram. Quando nos relacionamos e quando há algo que nos faz ser povo de alguém, povo com alguém, família com aquela pessoa, independente dos papéis familiares, independente de ser sogra ou não ser mais sogra. Não, nós somos um povo agora. Nós somos uma família agora. Quando nos envolvemos para sofrer. Nós nos envolvemos para sofrer, não é assim com as nossas famílias? Que alegria ter a família aumentada por filhos ou por casamentos e agregados, que alegria! Mas cada membro novo da família é mais uma oportunidade de sofrer com alguém. Porque tem mais uma pessoa que quando passa por sofrimento dói em você também. É a mesma coisa na igreja. É a mesma coisa na igreja. E Ruth sabia disso ao ponto de dizer, eu sou seu povo para sofrer com você. Para carregar a carga por você, para andar com você. É um aspecto de nós sermos igreja. Um aspecto de nós sermos família. Estamos colocados aqui para oferecer os nossos ombros, para carregar e para consolar.
Consolarmos uns aos outros, como a palavra de Deus nos ensina. Consolar uns aos outros com essas palavras. O apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ensinando sobre o que acontecia com os que morriam. Os Tessalonicenses ficaram preocupados, as pessoas morriam. E eles falavam, mas Jesus não ia voltar, agora elas morreram, Jesus vai voltar, e elas não vão ver, porque elas morreram. E aí Paulo escreve e fala, olha, quem morreu, na verdade, vai se encontrar com Cristo primeiro. E aí ele diz, consolem uns aos outros com essas palavras. Consolem uns aos outros. Por que consolem uns aos outros? A palavra já está escrita. Por que ele não fala, olha, minha palavra está escrita aqui, fica de consolo para vocês? Por que consolem uns aos outros? Porque tem dia que você esquece. Porque quando você perde um ente querido, você esquece. E você precisa de um irmão que vai lá e te consola com essa palavra. Uma palavra dita há 2000 anos, mas que continua sendo consoladora na sua boca. Porque você se dispõe a estar lá na hora do luto. E colocar os seus lábios a serviço de Deus. Consolai-vos uns aos outros. Carregai as cargas uns dos outros. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. E as cargas lá são os sofrimentos, são as lutas, é fazer o bem, mas a carga lá também é a carga da tentação. A carga da tentação. Olha lá depois o texto, Gálatas, capítulo 6, você vai ver. A tentação de você não fazer a boa obra, de você pecar. E o seu irmão que está tentado, o seu irmão que peca, o seu irmão que está desviando, que está correndo riscos dentro da caminhada cristã, oferecer o seu ombro, é encorajá-lo, é admoestá-lo a voltar ao caminho reto. É carregar carga também. É carregar carga. Encorajai uns aos outros. E Hebreus fala isso, tanto no capítulo 3 como no capítulo 10. Encorajai uns aos outros. Que é a palavrinha que a gente vê na Bíblia, exortai. Aí parece uma bronca, né? Mas exortar é encorajar. Pode ser com bronca também, né? Já viu o treinador de futebol dando coragem para os seus jogadores? É sempre uma bronca, né? Às vezes é bronca. Mas pode não ser bronca também. Pode ser um encorajamento de outra forma. Exortai, encorajai. Encorajai quanto mais vê que o dia se aproxima. Encorajai a cada dia, lá em Hebreus capítulo 3. Uns aos outros. Aí já é o ombro que dá aquele empurrão, né? Nós somos responsáveis uns pelos outros. Para carregarmos as cargas juntos, para sofrermos juntos, para chorarmos juntos e para consolarmos uns aos outros. O Senhor nos deu a palavra e nos deu uns aos outros, para que a palavra em nós edifique o outro e o outro edifique a nós. Esse compromisso com o Cristo que se fez povo, que é nosso Deus, que morreu por nós onde nós morremos, e nós, mortos com Cristo, ressuscitamos para uma nova vida, e um novo povo e uma nova família nele. Amém, queridos?